Olá pessoal, beleza? Vocês estão vendo agora que eu estou numa configuração diferente agora de gravação. Estou usando a webcam do computador porque eu vou usar muito a tela da projeção, então a gente vai ficar muito mais lá, então não precisa de tanta qualidade aqui em mim. E fica bem mais fácil para mim de gravar e de editar. Então vamos lá. Essa é a aula mais importante do curso. Isso aí, tenha isso bem claro. Essa é a aula que vai diferenciar quem usa o Anki bem de quem usa o Anki mal, na minha opinião. Isso é tudo. Todo esse curso é baseado na minha experiência de uso do Anki nos concursos. Eu tive um sucesso com ele e eu estudei como usar o Anki antes de chegar a usar. Na verdade, antes de começar a estudar para concurso, eu já conhecia o Anki, por conta de estudo de idiomas e tal, de japonês. E aí, assim que eu comecei a usar para concurso e tal, eu comecei a tentar usar o Anki nos concursos. E eu não consegui. Começou a não funcionar, começou a acumular card, começou a não ficar muito eficiente, acabei largando mão dele. Eu fiquei um tempo estudando sem isso, e aí depois de um tempo eu falei, não, cara, aquele negócio é maneiro, o Anki, eu já conhecia os princípios por trás da ferramenta, e falei, não, vou dar uma segunda chance, porque é muito maneiro, assim, e tem a ver com o concurso. E aí eu fui, antes de voltar, antes de dar uma nova chance para o Anki, falei, não, mas agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar uma estudada na ferramenta, ver se eu posso melhorar meu jeito de usar. Então eu fui atrás de fóruns estrangeiros, fui atrás de fóruns até nacionais, só que normalmente com foco em idiomas. Li bastante o manual, enfim. Na verdade, eu vi muito sobre a origem do programa que deu origem ao Anki. Então, enfim. Então eu vi todas as ideias desde a base, desde os idealizadores, e assim eu cheguei a esse formato que eu acho que é o ideal de usar para concursos. Mas é claro que isso tudo passa um pouquinho pelo meu jeito um pouco, Então, nada que eu vou falar aqui é absoluto, mas é o que eu acho que dá certo. Então, é um curso opinativo, digamos assim. É baseado em fatos, eu estudei para falar o que eu estou falando, mas tem um pouquinho do meu jeito, então nada assim que é uma regra absoluta. Então você pode adaptar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas entenda o que eu estou dizendo para você ter propriedade na hora de discordar, Então, porque, de novo, eu estudei o que eu estou falando, então então dê uma chance para o que eu estou falando primeiro, experimente, veja, teste por si próprio, e ache o seu jeito de usar o Anki. Na verdade, tudo no concurso, tudo que é técnica, não só de concurso, mas de quase tudo, a gente tem que achar o nosso jeito. Então, eu vou dar aqui uma linha geral do que eu acho que é certo e a gente vai seguir. Mas, assim, o fato é que você pegar e sair usando Anki igual um doido é quase 100% de chance disso não dar muito certo. Eu conheço alguns casos que deram certo e vários casos que deram errado. Então, vão tentar pegar bem as ideias dessa aula especificamente, do curso inteiro, mas dessa aula especificamente, porque eu acho que aqui está o que eu errei da primeira vez, e que eu acho que é o que a maioria das pessoas erram. Beleza? Então eu vou jogar agora para o slide, e aí a gente vai conversando. Então o primeiro conceito é fundamental, na minha opinião, que a gente tem que primeiro entender, para depois a gente aprender, para depois a gente decorar. O que acontece? A gente, muitas vezes, principalmente quando a gente está no começo do estudo, a gente quer decorar uma coisa que a gente não entendeu completamente. Esse aqui, embora seja um erro clássico, ele é super comum. Então, o que acontece? A gente vai lá, vê a primeira vez lá, direito constitucional, aí pega aquele monte de competência e, já quer jogar tudo no Anki. União é isso, Estado é isso, município é isso, tal. Mas calma, você tem que entender primeiro o Pacto Federativo, você tem que entender a ideia de que a União está mais longe da realidade, ela tem uma ideia mais gerencial, os municípios conhecem, Então, todo esse contexto facilita a gente a decorar no final. Então, é por isso que eu sempre remeto de novo àquele meu aviso no começo do curso, que o Anki não é para iniciantes. Por isso, porque muitas coisas, às vezes, legislar sobre trânsito é a competência da União. Isso para um leigo, no começo, ele vai decorar, beleza, trânsito, União, trânsito, União. Ele vai fazer essa memorização seca. Só que, se você entender o porquê disso, é muito mais fácil, é intuitivo, você entender o porquê que a União que legisla. Porque o trânsito não vai ficar mudando de um estado para outro, de um município para o outro, as regras. Então, é natural que seja União, porque é uma coisa uniforme no país. Então, antes da gente querer decorar, colocar uma informação à força dentro do cérebro, a gente tem que
aprender e antes a gente tem que entender. Por que eu faço essa diferenciação entre entender e aprender? Porque são as etapas do aprendizado. Então você está lá, primeira vez está vendo qualquer matéria, chega o professor e te explica. Quando ele está explicando pela primeira vez, você tem que primeiro entender, você tem que ver que aquilo que ele fala faz algum sentido. Então você tem que ver uma lógica naquilo. Então você está entendendo a matéria, você está tendo contato com o mecanismo daquela matéria. Então, primeiro, essa etapa de entender. Você ainda não aprendeu, você ainda não sabe explicar aquela matéria para outras pessoas, provavelmente vão ter várias dúvidas que você não vai saber responder de outras pessoas, porque você também tem elas. Então, a primeira etapa é entender a matéria. A segunda etapa é aprender. O professor Pierre, né, já falava que essa etapa é uma etapa estritamente solitária, então a gente só aprende sozinho. Então, isso seria o quê? Seria a partir do momento que você começa a estudar sozinho. Então, você chega em casa e estuda de novo. Porque como hoje em dia, né, os concursos, a maioria das pessoas estuda já sozinha, né? Então ela entende e aprende sozinho. Só que o método clássico, né, de aprendizado primeiro a gente entende com o professor explicando para a gente e depois a gente vai aprender sozinho em casa, no dever de casa, né? Daí a importância do dever de casa. E, na verdade, o que vocês estão fazendo agora é entendendo o Anki, vocês ainda não estão aprendendo sobre o Anki. Enfim, então a gente tem que passar por essas etapas, a gente tem que entender a matéria para depois aprender, ou seja, sozinho, aí sim que tudo vai se encaixar melhor, e só a partir desse momento que a gente tem que decorar as coisas. Então, a gente tem que ter claro que a gente só vai colocar cards no Anki de coisas que a gente já aprendeu, não só entendeu, como já aprendeu, para aí sim a gente ir para a memorização. Beleza? Porque, só uma última ideia, por que eu digo isso? Porque quando a gente tenta decorar uma coisa que a gente ainda não aprendeu, tem dois efeitos ruins. O primeiro, o estudo fica mais chato. Fica super chato, cara, porque você fica lá vendo aquele monte de card e tudo fica muito robótico, muito mecânico. E quando você já aprendeu, cada card daquele vai te puxar um pouquinho da matéria que você já viu ontem, anteontem, no mês passado. Então, o estudo fica muito mais legal mesmo. Fora que o mais importante, na verdade, fica menos eficiente se você não tiver aprendido, porque você não vai fazer essas conexões. Você não vai lembrar do contexto, enfim, mas o mesmo motivo pelo qual ele é chato é o motivo pelo qual ele não é eficiente, porque a gente não vai ter um contexto, isso não remete a conteúdos passados, etc. Beleza, então esse é o primeiro conceito, fundamental. Se a galera erra muito, eu errei também da primeira vez que eu usei o Anki, então a regra número 1 de ouro, digamos assim. Então agora vamos para um segundo conceito de informação mínima. Esse também é um conceito fundamental para a gente usar o Anki de uma forma correta, e vou explicar ali um pouquinho agora. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa que já tem experiência no mundo dos concursos, mas não tem experiência ainda no uso do Anki, ela vai cair num erro bem comum, que pensando que é uma forma mais eficiente de se fazer, ele vai querer inserir dentro de um card o máximo de informação possível. Então, ele fala, eu vou usar por cards, então quanto mais informação aquele card tiver, melhor. Só que isso é um grande tiro no pé, e eu vou demonstrar por quê. Vou dar um exemplo que a gente já vai conversando sobre isso. Então, a gente tem esse primeiro aí. Então, o que é taxa? Então, a gente vê que é um conceito com muitas informações dentro dessa definição. Então, já fala aqui, taxa é um tributo a ser instituído por quem? Pela União, Estados e Municípios, em razão do exercício de poder de polícia, ou pela utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos. Eita, ficou muito bom, né? E divisíveis. Então, a gente já viu, fala o que é uma taxa? A taxa é um tributo, né? Quem pode instituir? A União, Estados e Municípios. Quando? Quando ela exerce poder de polícia ou quando oferece tal serviços públicos específicos e divisíveis. A taxa não pode ter a mesma base de cálculo própria de imposto. Então, a gente vê que isso aqui seria um card completamente errado. Então já coloquei aqui um negócio grandão, né? Falando que é proibido fazer card assim. Por quê? A gente tem muita informação dentro do mesmo card. Então, como que a gente pegaria esse card e transformaria ele para ser estudado de uma forma ideal? Então, seria mais ou menos assim. A gente faria vários cards com ele. Por quê? Quer dizer, de que forma? Então, dessa forma. Então, quais entes federativos podem instituir uma taxa? Todos. Pronto. Simples assim. Então, isso já seria um card, só isso. Então, eu teria um segundo card. Quais são os tipos de taxa? Então, de serviço e de polícia. Então, a gente tem que simplificar as coisas que a gente vai colocar. Aí a gente vê que depois tem lá o serviço público, ele tem que ser específico e divisível.
Só que agora o que é específico e divisível? Então a gente tem uma definição, aí nisso a gente entra naquele recurso de omissão de palavras que eu expliquei, né? Então quando tem uma definição fechada e que cai muito para você, isso aqui para a área fiscal é uma coisa básica, né? Todo concurso de área fiscal tem que saber o que é um serviço público específico e divisível. Então aí já é legal a gente usar a omissão de palavras, porque a gente tem que saber, na verdade, palavra por palavra, né, daquela definição. Então, a gente tem aqui, ó, o serviço público específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção. Então, dessa frase eu fiz um card, lembra que eu mostrei, ó, o card 1, o card 2, uma hora vai omitir isso aqui, uma hora vai omitir esse resto aqui. E a mesma coisa aqui, né? Então a gente vê que esses são casos de literalidades, né? Coisas que a gente pode usar bem essa omissão de palavras. E um terceiro tipo de card que eu não mostrei, mas que eu vou mostrar depois ainda, é o card de certo e errado. Não tem muito mistério. Vai ter uma frase, a gente vai ter que falar se está certo ou está errado. Então, aqui, ó, segundo a Constituição Federal de 88, a taxa não pode ser base de cálculo própria de tributos. Não, está errado, é de impostos, que a gente viu no slide anterior. Então isso é a mesma coisa que é legal você fazer. A gente vai tentar se enganar um pouquinho, né? Isso aqui é clássico do CESP, o CESP sempre coloca isso aí. Então a taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos, né, que seria o certo. Ela sempre coloca tributos, enfim. A FCC também faz isso. Então aquela mesma informação lá da definição de taxa, a gente subdividiu aí em quantos? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7 cartões. E por que isso é muito melhor? Você vai falar, Lucas, mas a gente fez muito mais card, vai dar muito mais trabalho para revisar isso. Por que é assim? O que acontece? Vocês lembram que, quando eu expliquei lá sobre a curva do esquecimento, deixa eu voltar aqui para mim. Quando eu expliquei sobre a curva do esquecimento, a gente viu que aquela curva é uma curva para cada informação. Então a gente era exposto a uma informação e ela ia descendo. Depois a gente era exposto de novo e ia descendo. Só que aquilo era para cada informação. E dentro daquela definição a gente tinha várias informações. Então o que acontece? Se você está estudando direito tributário, né, e você se lembra ali de quase tudo, mas esqueceu a questão da base de cálculo própria de imposto. Se tiver tudo naquele card lá da definição, você vai ter que falar que está errado. Então você vai ter que rever aquele card de novo com todas aquelas outras informações que você já sabia, que você já tinha dominado elas. Vai ter que estudar ele de novo porque você esqueceu só uma das informações. E desse jeito que eu botei aqui, a gente... as partes, né, quem pode instituir taxa, todo mundo, os tipos de taxa e tal, isso que já está consolidado na sua cabeça, você já vai ver menos, porque você não precisa ver mais aquilo. Então, quando a gente divide mais o cartão, na verdade, você está ganhando tempo, porque você vai parar de ver essa parte aqui, por exemplo, né, no caso, você vai parar de ver essa parte aqui que você já aprendeu, já dominou, e vai bater o martelo só na parte que você ainda não dominou. Então, dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, é muito mais fácil você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na definição, e tal, põe aqui, ó, frente e verso, pá, pronto, o caixa está feito. Mas isso é, na verdade, uma grande perda de tempo, porque depois que você vai revisar, que é a etapa que você vai, de fato, aprender e gastar mais tempo, você vai gastar muito mais tempo, né, botando só a definição do que subdividindo. Além disso, o estudo fica muito mais chato. Imagina, você vai ser exposto ao card e vai falar assim, defina a taxa. Aí, peraí, tem um monte de coisa. Aí você fica, taxa é isso, taxa é aquilo, tal. Aí você passa o próximo card. Defina tal coisa. É isso. Aí é muito mais trabalhoso e menos eficiente e muito mais chato. Enquanto que um card assim, mais papum, que eu gosto de falar sempre assim, tem que ser bem objetivo, o card é muito mais dinâmico e muito mais eficiente. Então, você vê aqui que as respostas, né, dos meus exemplos, são todas respostas simples. Deixa eu apagar aqui. Então, assim, é uma palavra. Quais são os inferiores? Todos. Pronto. E a sua resposta tem que ser o máximo possível do card, você tem que fazer que ele seja assim. Qual que é a resposta da pergunta tal? Tal. Lógico que nem sempre a gente pode fazer isso, a gente consegue fazer isso. Muitas vezes a resposta tem que ser um pouco mais elaborada. Então, até aqui mesmo a gente vê, pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção. Porque isso é uma definição fechada, então você não tem muito como falar isso em outras palavras, porque a banca vai cobrar daquele jeito, ela quer aquelas palavras. Então, você não tem como resumir muito isso, e aí tudo bem, aí a resposta vai ser um pouquinho mais longa, sem problema. Então, o máximo que a gente conseguir, a gente vai colocar as respostas mais rápidas, né, mais objetivas, porque isso vai deixar o nosso estudo mais eficiente e mais dinâmico. Então, o próximo assunto agora é mnemônicos. Eu sou um grande fã de mnemônico, porque é
é uma ferramenta subutilizada, é muito utilizada no mundo dos concursos, mas poderia ser mais. Vamos lá, o que é o mnemônico? O mnemônico nada mais é do que uma ponte. Usando aquela analogia que a gente falou, assim, né, da informação ser uma coisa que está lá no fundo do seu cérebro, você tem que ir lá buscar ela. Então, o mnemônico vai ser um caminho alternativo àquela informação. E, obviamente, a princípio, mais fácil do que o caminho original. Por que isso é tão importante? Porque, a partir do momento que você começa a fazer esse caminho alternativo várias vezes, ele vai começando a ficar desnecessário, porque o caminho principal começa a ficar mais forte. Então, diferente de uma vida real, né, que seria assim, quero chegar no lugar, mas vou pegar um atalho. Quanto mais você usar aquele atalho, mais você vai ficar viciado em usar o atalho e não vai usar o caminho principal mais fácil. Só que o nosso cérebro funciona do jeito oposto. Quanto mais você usar o atalho, mais o caminho principal também fica pavimentado, né, igual eu falei na última aula. Então, a ponte ela vai ser só um facilitador inicial até o ponto que você não precisa mais dela. A partir do momento que você vai começar a lembrar a informação diretamente sem ter que pegar essa ponte. Então, parando de falar em analogias, né, o que é o mnemônico no mundo dos concursos? Você tem uma definição que você tem que buscar do seu cérebro, só que antes de ir direto para a definição, você vai pensar numa coisa antes que vai te lembrar a definição. Então, o mundo dos concursos já tem mnemônicos clássicos, né? Sócio de Vaplu é um mnemônico. Tem do STF, de Somos Todos Futebol, por exemplo, né? Do ETST lá que eu lembrei, 30 sem 3. Então, tudo isso são ideias mnemônicas, são ideias que você quer lembrar o número de ministros do STF, só que em vez de você lembrar 11, porque você pode confundir com outros tribunais, então você vai primeiro para uma informação secundária para depois ir para essa informação final. Hoje em dia, que eu já sei isso, eu não penso, STF, então somos outros futebol, então são 11. Não. No começo eu fazia isso, só que hoje eu já fiz tanto esse caminho alternativo que eu já vou direto em 11, STF 11, pronto. Então, e por que a gente tem que usar tanto mnemônico? Porque são muitas informações. E mnemônico é um facilitador muito grande para isso. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu fazia. Porque qual que é o melhor mnemônico? O melhor de todos é aquele que você mesmo faz. Embora tenha alguns famosos, né? O sócio de Vaplu mesmo, acho que talvez seja o mnemônico mais famoso do mundo dos concursos, ou talvez o LIMP, né, de direito administrativo. São mnemônicos famosos, só que eles são tão encaixadinhos que até esse de terceiros funcionam bem. Então eu vou dar uns exemplos de alguns que eu fazia, porque muitas partes das matérias não tem mnemônicos, ou é uma matéria muito específica, então nem tem muita gente que estuda aquilo, então você vai ter que criar os seus. Só que esses que são bons. Então, vamos lá. Então, por exemplo, quando eu estava estudando legislação tributária aqui para Santa Catarina, então eu tinha que decorar quais eram as taxas de Santa Catarina. Então, era taxa de serviços gerais, taxa judiciária, taxa de segurança preventiva, taxa de fiscalização de sorteios e taxa de prevenção de sinistro. É um bocado de taxa, né? Então, como é que você vai decorar isso para a prova? E, você não pode esquecer. Isso aqui muitas vezes cai. Nem lembro se caiu, para ser sincero, mas muitas vezes cai isso. Então, eu fiz essa frase simples. Geral, julga e previne sorteios sinistros. Lucas, mas isso não faz nenhum sentido. Não importa, não tem que fazer sentido. Só se de Vaplu faz sentido, por acaso? Não, então, a gente tem que criar essas frases, e quanto mais ridículas elas forem, quanto mais elas te levarem para uma emoção, melhores. O que eu quero dizer com levar para uma emoção? Sempre que você tem alguma memória de raiva, de alegria, de tristeza, de achar graça, melhor, porque é mais fácil de você fixar isso no seu cérebro. Então, é por isso que muitas vezes a gente erra uma questão numa prova e nunca mais esquece e nunca mais erra. Por quê? Você ficou com tanta raiva, você atribuiu emoção àquela informação, que aí nunca mais você esqueceu. Então aqui é a mesma coisa. Geral julga e previne sorteios sinistros. Poxa, é uma frase difícil de decorar também, eu concordo. Não é uma frase que se você fechar o vídeo agora, você não vai conseguir falar ela de novo. Só que é muito mais fácil decorar isso do que decorar isso. Então, eu coloquei isso aqui no Anki, eu usei um tipo de card diferente que a gente ainda vai ver, nenhum dos 3 que a gente viu. Mas eu colocava isso aqui de remarks, né, para ajudar a lembrar, de realce. Então eu coloquei esse mnemônico e, poxa, matou para mim. Eu decorei isso aqui, depois nunca mais esqueci nenhuma das taxas. Então eu fiz isso diversas vezes. Também estudei para a legislação tributária de Goiás. Então, as hipóteses subjetivas de isenção de PVA previstas no tribunal, previstas no Código Tributário Estadual. Então, poxa, entidades filantrópicas, deficientes, profissionais, centro de formação de condutores e tratamento de câncer. Então, eu decorei essas letrinhas aqui, ó, F, D, P,
Eu decorei um C e o outro C. Então eu decorei FDP e CC. Então, imaginei, né, um cara fala um palavrão, né? FDP tá com CC. Pronto, cara, é idiota. Mas eu decorei, é isso que importa. Né? Então, passando aqui mais exemplos. De novo, legislação tributária. Eu peguei muito de legislação, porque legislação vale muito ponto e é muito difícil e não é nada mastigado. Portanto, os professores ainda tentam, né, mastigar um pouquinho no pós-edital, só que é uma matéria que ninguém estuda há muito tempo, então não tem muita coisa elaborada, muito esquema. Então você tem que se virar, e eu me virava desse jeito. Então eu colocava assim, isenções objetivas, porque tem as isenções subjetivas e as objetivas. Então eu dividia, né, para a lista ficar um pouco menor, e colocava lá, olha as hipóteses de isenção de PVA. 30 anos de fabricação, destinados à pesca, táxi, máquinas agrícolas, ambulância, veículos para uso exclusivo de deficiente, motos de 2 ou 3 horas de até 200 cilindradas, ônibus micro-ondas, tal. Então, olha a frase que eu fiz. 30 pesca-táxis agrícolas ambulantes adaptam moto-ônibus deficientes apreendidos. Aí pronto, agora você vai fechar o vídeo e vai falar, pô, isso é uma burrice decorar essa frase. Cara, não é, porque ela é difícil, mas ela ainda é muito mais fácil do que decorar a lista inteira. Então, olha o tamanho dessa lista. E se fosse na prova, se tivesse uma questão assim, lógico que não ia cair, mas caísse assim, escreva todas as isenções objetivas de PVA. Eu saberia. Por quê? Porque eu decorei essa frase aqui e eu ia puxando cada uma dessas aqui. Então, isso aqui era um mnemônico, isso aqui era uma ponte para mim, nunca ia cair isso aqui na prova, só que ia cair isso aqui, que eu ia lembrar disso a partir dessa frase idiota, simples e difícil também, só que menos difícil do que a lista original. E só assim, então, usando essa ideia da emoção também, poxa, mnemônicos engraçados, mnemônicos que te lembrem uma coisa que te dá raiva, pô, vamos usar a raiva aí para alguma coisa boa. Então, pensa, sei lá, naquele vizinho chato lá seu, pensa no mnemônico que tem a ver com ele, mentaliza ele, imagina ele chateando. Parece idiota, mas vai te ajudar a decorar e pronto, você vai chegar no seu cargo, então isso que importa. Então, coisa de alegria, alguma coisa, sei lá, algum mnemônico lá que te lembre daquela viagem que você fez, não sei para onde. Então, tudo isso ajuda muito a gente a decorar. Isso tudo pode vir para dentro do Anki. Muitas vezes, o próprio mnemônico pode ser um card. Então, eu fazia assim, pô, qual que é o mnemônico das isenções objetivas de Goiás? Tal. Às vezes era só o mnemônico, já era um card, porque eu tinha que decorar tanto aquele mnemônico que a partir dele eu saberia o resto. Então, o mnemônico também pode ser um card. Beleza? Seguindo então para mais um tópico, então imagens. O Anki ele aceita muito bem imagens. Só você copiar e colar dentro dele que já vai aparecer tudo certinho. Ele já joga para dentro do card e está tudo funcionando. Então, usem e abusem das imagens. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Isso aqui é um ciclo de ITIL, né, da parte de tecnologia da informação, não importa. Mas essa rodinha aqui é um conceito super cobrado. Então aqui, ó, eu apaguei o nome dos ciclos. Ó, aqui tudo tinha uns nomezinhos, eu apaguei no Paint mesmo, pô, uma coisa bem simples. E aí se circulava em um deles e fazia um cartão. Ó, então qual a informação que estava aqui? Operação de serviço. Então, seguindo aquela ideia de informação mínima, eu não fazia um card cobrando todas as informações de uma vez. Eu apagava todas e ia cobrando uma por uma. Então, falava assim, apagava aqui, qual que é essa informação aqui? Qual que é esse nome dessa fase aqui? Aí por que eu apago os outros também? Porque se eu achasse que aqui era desenho de serviço, e se eu não tivesse apagado, aqui já estaria escrito, é desenho de serviço. Aí falar, então aqui não é desenho de serviço, então aqui é outra coisa. Então é legal apagar tudo e perguntar, tá, qual que é aqui? Aí você tem que lembrar, operação de serviço, né? Aí depois você vê a resposta e dá o feedback pro programa. E assim vai. Serve também para você decorar tabelas. Então essa tabela, na verdade, era uma dica do professor Gabriel Rabelo, né, que dava aula no Estratégia. Eu vi um vídeo no YouTube dele explicando sobre essa tabelinha de classificação de juros, juros sobre capital próprio, dividendo no fluxo de caixa, enfim, coisas de contabilidade. Então tinha que decorar essa tabelinha aqui. Parece muita informação também, só que salvava isso, ganhava muita questão com decorando essa tabelinha. Então como que eu fiz para decorar essa tabela? Eu esquematizei ela, né, de uma forma que eu achava melhor. Diminuir a informação, tá vendo? Aqui era juros sobre capital próprio e dividendos, aqui era pagos recebidos, aqui se não me engano, alternativo, isso aqui encorajado, a definição era tipo isso. E aqui operacional, financeiro e investimento. Então eu diminuía, ó, O, F, I, E, A. Então, vamos diminuir a informação e colocar no Anki a própria imagem da tabela, por que não? E se na prova eu precisasse, eu desenharia essa tabelinha e saberia. Então eu lembro que eu fiz primeiro perguntando aqui, depois perguntava esses dois,
depois perguntava, acho que esses todos aqui, enfim. Então, podem usar e abusar de imagens, e as imagens também podem ser úteis nos mnemônicos. Então, se tem sei lá, eu me lembro que eu fiz um mnemônico uma vez sobre uma coisa de Minas, não, o mnemônico dava o ai não sei o que, não sei o que. Aí coloquei um estereótipo, né, de mineiro, poxa, eu sou meio mineiro também, então era um estereótipo assim, meio nada a ver, mas funcionou pra mim. Ele recitava um negócio, então eu coloquei uma imagem disso, pô, na prova lá eu lembrava direitinho da carinha dele e lembrava da informação que precisava, enfim. Então as imagens podem ser tanto as informações propriamente ditas, quanto mnemônicos, para aí sim chegar na informação. Uma dica simples, simplificar o juridiquês. Pô, você não vai colocar no card lá, obséquio data venia, não sei o que, que os ministros do STF adoram falar, advogados em geral adoram falar palavras difíceis que na prova, se cair a palavra difícil, você tem que saber. Então você pode até fazer um card para aprender aquela palavra difícil. Mas na hora de você colocar uma definição, colocar uma informação, simplificar o juridiquês. De novo, a não ser que o objetivo do card seja aprender aquela palavra, né? Então, vamos tentar ser o mais simples possível. Você pode usar até termos coloquiais que seja, desde que você entenda a informação que está por trás daquilo e retenha a informação. Porque quanto mais fácil de assimilar, quanto mais simples, melhor vai ser sua memorização. Então é muito mais fácil você decorar por favor do que por obséquio, sendo que quer dizer praticamente a mesma coisa, né? Então, na medida do possível, a gente tem que simplificar o juridiquês. Uma outra ideia é criar seus próprios cards. Isso também é uma parte muito importante de eu trazer aqui, porque, primeiro, muita gente vai vir pedir meus cards. E aqui vocês vão entender o porquê de que eu praticamente não passo, né? Eu passo em casos muito específicos, e por que eu não recomendo que a gente saia comprando cards ou pegando de amigos que já usam e tudo mais. Aqui vocês vão entender o porquê que eu acho isso. Não estou querendo dificultar a vida de ninguém, mas é porque isso é pouco eficiente. O que acontece? O baralho tem a cara do autor. O autor, quando ele fez o card, ele colocou ali as dificuldades dele, com as palavras dele, com as referências dele. Então o baralho tem a cara do autor. Então, por si só, isso aí já é um motivo para a gente não usar cards de terceiros. Tem que fazer os seus cards com as suas dificuldades, com as suas referências. Isso tudo vai maximizar a eficiência do Anki. Falar então não existe usar cards de terceiros, nunca, você tem que fazer todos os seus cards. Não. Existem casos que pode ser muito legal se a gente pegar cards prontos. E quais seriam esses casos? Então, o primeiro exemplo seriam cards objetivos. O que eu quero dizer com cards objetivos? Então, se você tem que aprender a alíquota de determinado imposto de um determinado lugar. Então, poxa, não tem muito o que inventar. A alíquota para combustível é tanto, para arroz é tanto, para energia elétrica é tanto. Então, assim, se eu criar esse card e meu amigo criar aquele card sobre aquela mesma informação, provavelmente os cards vão ser iguais. Então, eu consigo aprender a alíquota das coisas, tanto pelo meu card quanto dele. Então, a alíquota é um tipo. Então, tipos de conta de contabilidade. Pô, tem lá, dividendos a receber, sei lá. Poxa, você pode você pode copiar esse card de um amigo seu sem problema, porque a conta é a mesma e a classificação dela é a mesma. Então, não tem muito o que variar. Você não precisa botar muitas referências pessoais nisso, não existe. Então, esse tipo de card muito objetivo, a gente pode, sim, pegar de terceiros. Deixa eu pensar mais um exemplo. Aquilo que eu falei lá, quantos são os ministros do STF, 11 e tal. Só que aí já entra naquela coisa, né? Essas já são partes da matéria mais simples. Então, provavelmente, você já sabe essa informação sem ter que fazer um card. E às vezes seu amigo ainda não pegou essa parte. Ele vai fazer um card que você não precisava. Então, você vai ver isso lá no meio. Então, esse é o primeiro caso, né? Quando você tem um conteúdo que ele é muito objetivo. Você não tem muito o que personalizar, o que colocar suas referências. É só a alíquota tal tal por quê? Porque pronto. Você não precisa ficar, não. Aí vou pensar, agora a idade da minha mãe é isso, então não sei o quê. Não, você não precisa disso. Coloca lá, 12%, pronto. Então você tem que saber. Então esse tipo de card é legal sim você compartilhar. Um segundo caso seria no pós-edital, o momento que você não tem muito tempo, você tem que fazer um estudo corrido, um estudo em que seu tempo vale muito. Então aí nesse caso, a gente pode sim pegar cards prontos de uma matéria que você ainda está estudando. Porque se você já estudou essa matéria, aí é legal que você faça os seus, a partir dos exercícios, das revisões e do próprio estudo. Só que vamos supor que você está lá no pós-edital, vai ter que pegar uma matéria que você ainda não pegou, né?
A prova, pô, daqui a 2 meses você pode sim pegar um baralho pronto e ir suspendendo os cards que você não precisa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é suspender, mas basicamente você tem lá um baralho, né? Vamos imaginar ele físico. Você tem um baralho, você olha, não, esse card aqui eu não preciso, porque eu já sei, ou porque está mal feito, ou por vários motivos, você pega e tira ele do baralho e fica só com o que você está achando útil. Então, se você pegar um baralho de terceiros, sempre se regra, suspenda o máximo de cards possível. Pode parecer contraintuitivo isso, mas é verdade. Porque você tem que tirar o máximo de cards que você não precisa, que não se encaixam à sua realidade. Então vamos supor que você tem lá tecnologia da informação, você está na segunda aula ainda, saiu o seu edital agora, veio o edital lá completão, então aí seu amigo tem lá um baralho grandão de TI. Pô, vale a pena? Pode valer sim. Por quê? Lá vai ter, ainda mais se seu amigo souber usar o Anki, melhor ainda. Porque lá vai ter muita definição, então vai ter lá, sei lá, o que é um projeto lá do PMBOK. Poxa, você não precisa entender tão bem assim. Às vezes se você pegar só a definição e decorar ela, você já mata umas questões na prova. Então, se você não tiver tempo de fazer os seus cards, que é o que seria o ideal, que seria o mais eficiente, seria o mais legal, né, de se fazer, nesse caso, tudo bem, você pegar um card pronto. Agora, se você está em pré-edital, se você tem tempo, eu te garanto que vale muito mais a pena você pegar o seu tempo e investir fazendo os seus cards. Porque, como já falei, isso vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais legal mesmo de usar. Então é isso. Por que eu não gosto de usar cards prontos? Porque o card tem a cara do autor e, né, considera que você não é o autor dos cards. Então, eles não vão ter a sua cara, vai ter referência ali que você não vai saber. Você tem que usar as suas referências para facilitar todo o processo. Exceto cards objetivos, né? Então, cards que a informação é mais simples, é mais seca mesmo, não tem muito o que fazer, tudo bem. Ou cards quando você está com menos tempo, quando você tem uma prova logo, tem que aprender tem que decorar umas coisas logo, a gente vai queimar uma etapa ali, né? No entender, aprender e decorar. Só que, eventualmente, pode funcionar um pouquinho, né? Você tentar decorar a coisa no seco e levar para a prova e, por acaso, se estiver mais ou menos com aquelas mesmas palavras, você acertar a questão. Mas, com certeza, não é o ideal, porque com um grande volume de informações, isso vai ficar um processo praticamente impossível. Então, nesses casos, tudo bem, você pegar um card pronto. Uma outra ideia muito importante também que você tem que ter na hora de criar seus cards é que você não pode anquizar tudo. Anquizar, que eu digo, é colocar dentro do Anki. Então, em regra, a gente tem que colocar só mais ou menos 2 ideias principais. Você não consegue decorar. Vamos supor que você tem uma definição lá que ela não entra na sua cabeça. Você já errou ela várias vezes, você não consegue memorizar ela de jeito nenhum. Beleza, coloca ela no Anki. E uma outra ideia é aquilo que sempre cai. Você está cansado de ver a questão do CESP cobrando aquela mesma coisa. Beleza, coloca aquilo lá no Anki, mesmo que você eventualmente se lembre ou não, mas isso cai sempre, isso é importante. Então você vai lá e faz um card para aquilo também. Então, de novo, a gente volta naquela ideia, né, do Anki não ser para iniciantes, porque o cara ele vai achar que tem que decorar tudo, ele não sabe ainda o que cai. Então, a gente que é mais experiente nos estudos tem que ter isso sempre em mente na hora de fazer card do Anki, porque se a gente for fazer card para tudo, cara, a gente vai ter milhares e milhares de card, vai ficar só vendo card, vai parar de fazer exercício, vai parar de evoluir nas matérias e não vai dar certo. Então a gente tem que economizar um pouquinho na hora de fazer cards e ser estratégico, tem que ter um custo-benefício legal, tem que ser uma coisa que vai te trazer um retorno ali daquele tempo gasto. Então a segunda regra é não anquizar tudo, anquizar só o que realmente precisa de uma ferramenta a mais para decorar, né, para entrar dentro do cérebro. Uma outra ideia dentro, né, dessa questão de criar seus próprios cards é criar algum material antes de fazer o Anki. Isso também vai de conta aquela ideia de entender, aprender e decorar. Por que eu falo isso? Assim, isso foi uma experiência bem própria. Assim. Muitas vezes eu estava passando pela matéria e ia fazer os cards no Anki. Aí eu estava lá fazendo e tal, não sei, cara, tem uma coisa errada, não estou conseguindo pegar legal essa matéria. Aí eu parava, fazia o mapa mental, eu gostava muito de fazer mapa mental no computador mesmo. Eu fazia o mapa mental, esquematizava bem a matéria, e aí sim eu ia pro Anki fazer os cards. Então, às vezes, essa ideia de dar um resumo, de fazer um esquema, pode ser uma tabela, pode ser qualquer coisa. Isso te ajuda àquela parte de aprender, né, da aprendizagem. Então você tinha entendido, mas ainda não tinha aprendido muito bem antes de fazer o card do Anki. Então, às vezes, você fazer um resumo, fazer uma tabela, fazer um esquema que seja, te ajuda a aprender bem legal para aí sim você decorar.
E muitas vezes esse esquema que você faz pode ir para o Anki ele mesmo. Então muitas vezes eu botava meu mapa mental lá e tampava umas partes e já fazia aquela ideia das imagens. A tabela lá, né, que eu mostrei agora há pouco. Então tudo isso funciona dentro do Anki, né, imagens, mapa mental, etc. Então eu tenho sempre certeza de que vocês aprenderam bem a matéria e antes de fazer o card no Anki. E muitas vezes fazer um esquema antes, um mapa mental na tabela é uma ferramenta muito legal. Uma pergunta campeã também que eu recebo do pessoal que começa a usar e tal é que horas que ele vai criar o card? Pô, Lucas, eu tô lá lendo o PDF, aí eu já vou lendo e fazendo card. Eu tô lá no exercício também, eu faço o card agora, eu tô revisando e tal. Cara, o momento que você tem que fazer o card é o momento que você identificar uma lacuna. É o momento que você vai perceber que você tem um potencial card ali na sua frente. Então, cada um vai ter seu jeito. Eu gostava muito de fazer tanto durante teoria, quanto durante exercício, quanto durante revisão. Então, assim, eu gostava muito de fazer o seguinte, eu lia o PDF, lia a teoria com calma, normal, como qualquer outro concurseiro. Lia a teoria, ia grifando mais ou menos um pouquinho, depois eu voltava, acabava a teoria, eu voltava lá em cima, ia descendo de novo, tentando anquizar aquilo que eu já sabia que tinha cara de Anki, coisa que era decoreba, coisas, conceitos chaves, coisas que eu via que sempre caíam, etc. Então, eu fazia isso, eu descia o PDF inteiro, lendo com calma, sem ligar muito para o Anki, e às vezes aí depois eu voltava e descia lá fazendo o Anki. Isso não é uma regra fechada, às vezes eu já ia lendo, falando, nossa, isso aqui é a cara do Anki, tem que botar. Já parava ali e botava no Anki rapidinho. Mas às vezes nos exercícios, na revisão, também fazia. E na verdade, esses dois últimos são mais legais ainda, porque ali é o momento que você identificou uma lacuna, porque você estava fazendo um estudo mais ativo, né? Já buscando também aquela ideia que a gente falou antes. É o momento que você estava fazendo um estudo mais ativo, então você percebeu que aquela informação ali não está legal no seu cérebro. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está estudando o PDF e acha que está entendendo, acha que está decorando, falando, isso aqui eu não esqueço mais. Rapaz, no outro dia você já esqueceu, assim, às vezes está tudo fazendo tanto sentido, só que às vezes está num dia ruim e, na verdade, aquilo lá não entrou no seu cérebro. Então, você só vai perceber isso depois, quando você precisar daquela informação e perceber que ela não estava. Pô, achei que eu sabia isso. Opa, então isso aqui é a cara de fazer o Anki. Isso acontece muito nos exercícios e momentos de revisão. Então, resumindo, que momento criar o card? A hora que você identificar uma lacuna, a hora que você perceber que ali tem um card que vai ficar legal no seu baralho. Beleza? Vamos lá, mais uma ideia dessa aula. Você tentar se enganar. Pô, Lucas, mas eu vou aprender errado? Não, claro que não. O que acontece? A gente tem que tentar deixar o card mais ativo possível. Como eu falei, o estudo nunca é totalmente ativo e nunca é totalmente passivo. E o Anki é a mesma coisa. A gente tem que tentar deixar ele o mais ativo possível o tempo inteiro. E não tem uma forma melhor do que você tentar botar uma pegadinha para você mesmo. Por mais que pareça bobo, parece que você vai lembrar na hora de fazer, mas quando você já tem alguns milhares de cartões ali, você vai fazer o card e você esquece que você botou uma pegadinha ali e você cai na sua própria pegadinha. Aí que lá dá raiva e você começa a decorar. Então, a gente vê que os conceitos começam a se misturar aí, né, nessa sopa aí de conceitos. Então, eu trouxe até um exemplo aqui. Esse aqui eu gostava muito porque eu sempre caía nesse. E depois de cair umas 2, 3 vezes, eu nunca mais esqueci, porque já foi questão de prova. Então, aqui, isso inclusive é uma questão do CESP, não lembro de qual concurso, mas isso é contabilidade pública. Então, a pergunta era, a reserva de contingência é classificada como despesa corrente ou de capital? A gente aprende que as despesas se classificam entre corrente e capital. E aí eu pensava, reserva de contingência. Pensava, pô, reserva de contingência, qual que é? Aí eu acho que falava sempre corrente, não sei. Não, de capital. Também, nem lembro mais. Aí a resposta era, nenhum dos dois. Então, isso é uma forma de se enganar clássica. Aquela lá que eu tinha feito antes do certo e errado, a base de cálculo de taxa não pode ser a mesma de tributo. Poxa, isso aí sempre cai. E isso também é legal que você começa a brincar de banca, né? Porque a banca tenta te enganar o tempo inteiro. E às vezes você mesmo consegue perceber, isso aqui é um potencial card para tentar me enganar. Então, façam isso porque isso tira você do modo passivo. Porque às vezes, mesmo quando você está lá no Anki, às vezes você tem poucos cards ainda, principalmente, você meio que já conhece todos, você se lembra mais ou menos de todos, vai começar a ficar meio passivão, você vai começar a fazer o card meio assim e tal, isso que eu já sei, tal. E aí quando chega um card desse e te engana, te tira do passivo, fala, opa, isso aqui, ó, tô dando mole aqui, isso aqui eu caí de novo nessa aqui. Então, essa ideia de tentar se enganar é muito, muito importante. E por fim, eu trouxe algumas dicas por matérias. Eu, como fui estudante, né, da área fiscal, principalmente, dei meu passeio na área de controle também, mas meu foco mesmo sempre foi a área fiscal, eu vou trazer algumas informações mais relativas à área fiscal.
Só que tem algumas matérias que são afetas, né, a outras áreas, e acho que mesmo pessoas de outras áreas podem tirar bons exemplos daqui. Então, em exatas. Poxa, exatas é uma das partes que menos dá para usar o Anki, na minha opinião, porque tudo depende de um raciocínio, de uma lógica. Não tem como você fazer um card sobre uma lógica, é complicado. Então, eu usava mais para fórmulas. Simples assim. Matemática financeira tem muita fórmula, até a economia, né, também tem muita fórmula, embora não seja exatas. Raciocínio lógico, estatística tem muita fórmula, e algumas fórmulas bem complicadas. Então, para exatas, eu usava muito para decorar fórmulas. Em auditoria, aqueles princípios, prazos, procedimentos, então essas coisas ficam muito bem no Anki, que a auditoria tem a sua lógica, mas tem sua parte decoreba também. Então, para essa parte decoreba é legal a gente usar o Anki. Contabilidade, tipos de conta, foi, na verdade, um dos primeiros usos meus que eu falei, isso aqui eu matei, é uma parte que eu achava super difícil, e quando eu botei no Anki ficou super fácil, porque o Anki martelava ali naquela que eu estava esquecendo e pronto, e mais cedo ou mais tarde eu começava a decorar. As fórmulas também, né, especialmente contabilidade de custos, tem muita fórmula. Então, a análise das demonstrações contábeis também tem muita fórmula, então é legal. Algumas regrinhas de limite de reserva lá, reserva legal, mais reserva não sei o quê. Então, isso aí tudo vai muito bem no Anki, né? É uma decoreba, é uma formulinha, você joga lá e nunca mais esquece. E no CESP, principalmente, né, cai muito o CPC. Literalidade, cara. Os caras ou põem o CPC exatamente igual e põem lá certo, ou muda uma palavrinha lá e põe errado. Então, o CPC ele tem a caneta mais assertiva, né? E funciona muito bem para o Anki também. Então, costuma ser uma frasezinha, né? De 1, 2 linhas. Então, vai muito bem no Anki também se fazer certo e errado. E, basicamente, a prova do CESP é 70% isso. Então, vale muito a pena fazer também. Direito administrativo, poucas licitações, que tem prazo, tem limite de valor, tem prazo de recurso, de não sei o quê. Então, vai muito bem também com licitações. A parte de agentes públicos, estatutos também, as penalidades, os tipos de licença, os tipos de aposentadoria. Então, essa parte de agentes também, que é muita decoreba, vai muito bem. Direito constitucional, tem muito mnemônico que a gente pode botar no Anki, né, como eu falei. Aquela parte de teoria da Constituição lá, de Hans Kelsen, de Carl Schmitt. Aquele negócio é meio bobajada, só que é um diferencial, é uma coisa que pouca gente sabe. E se você botar no Anki lá, você não precisa mais controlar muito se você... aquela parte lá eu tenho que relembrar antes da prova e tal. Se você botou no Anki, você meio que vai estar sempre revisando aquilo um pouquinho, então pode ser um diferencial, né, seu para os seus concorrentes. As competências constitucionais, aquilo que eu falei lá, o que é da União, o que é do Estado, o que é do município. Competência para legislar sobre isso, sobre aquilo. Isso também é muito bom. Quem é o competente para legislar sobre tal coisa? É o Estado, pronto. Então também vai muito bem. Literalidades, muitas vezes cai literalidade da Constituição Federal, então aquela ideia de salvo ser, desde que, às vezes aquela coisa de número de deputados ou de vereadores de acordo com a população, não sei o que, isso tudo também encaixa muito bem. Direito empresarial e direito civil, que é o próximo. Eu coloquei um cuidado aqui muito grande, porque esse cuidado vai muito para a área fiscal, principalmente, para a área de controle também, porque essas matérias têm muito conteúdo, muito detalhe, e não vale a pena a gente fazer card para tudo, porque tem muito detalhe e vai dar muito card. E isso cai de uma forma muito, muito superficial, com um peso muito baixo na prova. Então, para a área de controle, a área fiscal, toma cuidado na hora de fazer o Anki, você vai ficar muito animado, falando, não, mas é muita informação e tal, vou botar card para tudo. Então, toma cuidado, coloque só as coisas principais, só o que você vê que tem caído de fato. Agora, se você for estudar para juiz, para procurador, para etc. Aí não, aí pode fazer card de tudo, vai dar muito card, mas você precisa decorar aquelas coisas porque cai. Então, esse cuidado serve muito para a galera da área fiscal, tá? Então, direito empresarial, nomes empresariais. Então, aquela questão de firma, ou aquele outro nome lá, então, qual que pode ter qual? Títulos de crédito, quais são os títulos, qual pode ter aval, qual pode ser endossado, não sei o que, não sei o que. Então, isso tudo também encaixa bem com o Anki. Direito civil, prazo de decadência e prescrição. Cara, eu não sei como se estuda decadência e prescrição sem o Anki, sinceramente, porque ele tem a cara do Anki, ele é perfeito para isso. Então, qual que é o prazo prescricional para tal coisa? 5 anos, 10 anos, enfim. Isso encaixa muito bem. E para a área fiscal e área de controle, principalmente, cai muita literalidade do Código Civil. Então, de novo, toda literalidade vai bem, né, que a gente precisa saber. Para quem estuda para outras áreas, que cai mais o Código Civil, aí pode pôr aquelas jornadas, enunciado da jornada, não sei o quê.
ainda mais coisas novas, né, jurisprudências, isso cai muito, então também vale a pena a gente colocar. Direito tributário, exceções a princípios. Poxa, eu sempre errava lá de anterioridade, qual que é qual é a exceção a qual. Mesmo depois de um tempo de tributário, às vezes eu errava umas bobeiras também. Então, depois do ANC, dificilmente eu errava mais isso. Cai muita literalidade do CTN, né? Então, de novo, literalidade é sempre uma boa pedida para o ANC. E legislação tributária. Poxa, aqui ela está representando, na verdade, não só a legislação tributária, está representando todas aquelas matérias de pós-edital, que é uma decoreba danada. Então, regimento interno do tribunal tal, lei orgânica do DF, se você for fazer uma prova para o DF. Então, aqui a gente está falando daquelas matérias que você dificilmente estudou no pré-edital, mas agora vai cair com força na sua prova e você tem que correr atrás do tempo. Então, aqui eu deixei uma dica que eu acho que é muito, muito importante, que vale chegar anquisando tudo de cara. Então, aquela ideia lá que eu falei, não, primeiro você entende, tal. Aqui, como é uma legislação, não tem muito o que entender na lei. Você tem que, claro, entender um pouquinho, entender o espírito dela, mas você tem que decorar, cara. Cai muito decoreba em legislações, e aí vale chegar anquisando tudo de cara. Depois que você já tem uma experiência, você percebe o que tem cara de prova. Meu amigo, tem cara de prova? Joga lá, porque isso vale ponto, isso é questão certa, então vale a pena você fazer. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Então, não só legislação tributária estadual, mas qualquer matéria de pós-edital que tenha muita decoreba. Então, regimento interno, estatuto dos servidores, legislações de uma forma geral vão muito bem no ANC e pode chegar já metendo o pé na porta, porque vale muito ponto e é muito difícil você decorar. Em 2, 3 meses você decorar várias leis, é complicado. E o ANC vai te auxiliar muito nisso. Beleza? Bom, pessoal, então foi isso. Essa foi uma aula um pouquinho mais longa. Eu sei que muitas das ideias aí vocês vão pegando, vocês vão entender mesmo quando vocês precisarem delas. E eu sei que algumas coisas talvez vocês não vão concordar a princípio, mas vocês usando o ANC, eu acredito que vocês vão perceber que eu tinha um pouco de razão nisso. E é isso. Essa aqui, para mim, é a aula que, se possível, vocês têm que ver e rever, mesmo depois de um tempo que vocês começarem a usar o ANC, reveja ela, porque aqui, basicamente, diferencia o uso errado do uso correto do ANC, tudo isso na minha opinião, como eu sempre falo. Beleza? Então é isso. A gente tem mais alguns conteúdos para passar no curso, mas com certeza o grosso já foi, é basicamente isso. Eu vou passar por uma parte operacional, alguns extras, mas a partir dessa aula você já está autorizado, digamos assim, a começar a usar o ANC. Tudo que você vir daqui para frente vai ser só um extra, um plus, uma forma de você usar um pouquinho mais eficiente. Só que se você seguir tudo que eu falei aqui, você dificilmente vai usar ele de uma forma errada. Isso que a gente não quer, porque o ANC usado de uma forma errada, ele vai te fazer perder um tempo desgramado, você vai gastar muitos neurônios, vai fritar muitos neurônios aqui à toa. Então, se você seguir tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que você não vai mais cair nessas armadilhas. Então, já começa a valer a pena a gente começar a usar o ANC, tá? A partir dessa aula. Mas aí fica ligados, porque com essas dicas extras que eu ainda vou botar, você vai conseguir tirar um pouquinho mais dele ainda, vai valer a pena também. Mas é isso, a partir de agora, quero ver todo mundo usando o ANC aí, nem que seja um pouquinho, não precisa fazer milhares de casos de uma vez, não. Pega aquelas partes que eu sei que você tem aí, aquelas partes que você não consegue decorar de jeito nenhum, eu tenho certeza que você tem alguma, e começa a colocar no ANC para você sentir o poder dele, para você ver que, poxa, é uma coisa sem igual mesmo. Mas segue aí com a gente no curso, que tem mais coisa maneira pra gente ver. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.